eu decidi ser jornalista, por volta dos 12 ou 13 anos, mais ou menos, quando eu comecei a colaborar com um jornal interno do Colégio das Neves, que era a escola em que eu estudava. Ali eu tive certeza de qual profissão eu ia seguir, talvez influenciado também pela figura do meu pai, que era jornalista. Mesmo com muitas pressões de que eu fizesse coisas diferentes, fiz vestibular em 1995 e tive, assim, a condição de ser primeiro colocado no vestibular de 95 no curso de jornalismo. Então, assim, eu tive muita convicção desde cedo que queria ser jornalista e tenho muito prazer com essa profissão hoje. A minha primeira experiência profissional como jornalista se deu estagiando na Escola Superior da Magistratura do Rio Grande do Norte, a ESMARNE, em 1998. E aí minha vida caminhou por outras atividades e em 2003 eu comecei a fazer o meu mestrado em Estudos da Linguagem na Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Estava interessado em estudar blogs. Em 2006, eu fui chamado por um concurso que eu tinha sido aprovado pela Petrobras. Então, minha principal atividade profissional nesses anos como jornalista foram os 6 anos em que eu atuei como jornalista na Petrobras, entre 2006 e 2012. Em 2008, durante a campanha eleitoral para prefeito, eu criei um blog semi-anônimo, que era o Caçador de Borboletas, em que eu decidi criar o blog. Eu estava morando em Salvador e queria contribuir com a candidatura da deputada Fátima Bezerra à Prefeitura de Natal contra a Micarla de Souza. Estava lançando aquele blog para mostrar as incoerências da candidatura de Micarla de Souza. Eu descontinuei o blog em 2009, quando já estava trabalhando aqui em Natal, e em seguida criei o blog De Olho no Discurso, em que nesse blog a minha intenção era sempre inicialmente fazer análise do discurso político das pessoas públicas de Natal. Esse blog ele mudou de patamar no ano de 2011. Em 2011 houve 3 fatores que mudaram a história do meu blog, a minha história inclusive como jornalista. Em primeiro lugar foram os eventos do Fora Micarla. Em seguida vieram 2 operações do Ministério Público que investigaram corrupção no Rio Grande do Norte, a Operação Pecado Capital, em setembro de 2011, e a Operação Sinal Fechado, em novembro de 2011. Eu fui provavelmente o jornalista que mais aprofundadamente investiguei as 2 operações no blog. A denúncia exclusiva que eu fiz sobre o Caixa 2 da campanha de Rosalba Ciarline ao Senado em 2006, que aconteceu em maio de 2012, essa denúncia. A cobertura da Operação Asepsia, que redundou no afastamento da prefeita Micarla de Souza, o envolvimento na asepsia de políticos do PMDB e até da então governadora Rosalba Ciarline. Tudo isso eu acompanhei muito de perto nesse período no meu blog. E em 2008 foi quando também eu comecei o meu doutorado em Estudos da Linguagem também. Minha pesquisa de doutorado foi sobre o blog Fatos e Dados da Petrobras. Eu defendi a minha tese em abril de 2012 e em maio eu fiz o concurso para me tornar professor na Universidade Federal do Ceará, onde estive até agosto de 2015, quando novamente fui redistribuído e me tornei professor da minha casa de origem, que é a Universidade Federal do Rio Grande do Norte, onde eu sou professor até hoje. Eu me tornei evangélico no ano de 1996. Até então eu tinha sido espírita kardecista, mesmo vivenciando algumas experiências dentro da Igreja Católica, mas no ano de 96, que era meu primeiro ano na graduação de jornalismo, eu passei por algumas experiências de crise de fé. E no meio dessa crise de fé houve a morte de um colega meu de escola. Sofreu um acidente nas dunas de Genipabu e faleceu. E aquilo me impactou profundamente. Eu comecei a me perguntar o que seria de mim numa situação como a deles. E isso me empurrou para a Igreja Presbiteriana Independente, que foi a primeira igreja onde eu me congreguei, foi onde eu me converti. Era uma igreja muito conservadora, nos seus costumes, como também na sua teologia e na sua prática social. Por isso mesmo era uma igreja muito homofóbica. E eu lembro desse primeiro período da minha experiência como cristão evangélico, que era um período de muita homofobia.
Mesmo que em alguns espaços a gente pudesse avançar, eu pudesse propor discussões avançadas, eu tinha uma ideia de revolução, mas no que diz respeito à questão homossexual, eu acreditava, como acreditavam meus irmãos, que todos os gays e lésbicas e travestis e transexuais estavam condenados ao inferno. Tudo isso começa a mudar quando eu passo por uma experiência de ter um amigo muito íntimo que sofria muito pelo fato de ser gay dentro da igreja e orava e pedia oração e se martirizava, e aquilo me fez refletir pela primeira vez no valor dessa religião homofóbica, uma religião que, em vez de libertar e trazer vida para as pessoas, estava trazendo tanto sofrimento para aquele meu amigo. Eu saí da Igreja Presbiteriana Independente no ano de 2005, também por causa dessas questões teológicas e dessas reflexões existenciais, até que eu aderi ao projeto da Igreja Batista Viva, que então era pastoreada pelo professor Orivaldo Pimentel Júnior. E a Igreja Viva, ela trazia uma proposta bastante avançada, não apenas para os parâmetros evangélicos, mas também muito pelos parâmetros batistas, que era uma igreja que tinha um compromisso social muito forte, era uma igreja que refletia sobre a questão da sexualidade, de que ela diz respeito à vida privada de cada um. E foi um momento de muito aprendizado e crescimento para mim, pessoal, esses anos que eu estive com o Orivaldo na Igreja Batista Viva. Uma igreja que me possibilitou refletir e aprofundar tanto o meu comprometimento político, militante e social, como também a minha visão de mundo com respeito a diversos temas que as pessoas acham polêmicos, como, por exemplo, a questão da homossexualidade. Eu estive na Igreja Viva até o ano de 2013, mais ou menos, quando eu já estava me aproximando da Igreja Bethesda, com uma relação muito próxima com o pastor Ricardo Gondim, que é o presidente da Igreja Bethesda. Nesse período, o Orivaldo já não era mais o pastor da Igreja Viva, e a saída de Orivaldo da Igreja Batista Viva modificou a própria postura da igreja com relação a essas temáticas, e isso me impactou ao ponto de que eu me identifiquei com a teologia, com as propostas e com a prática da Igreja Bethesda, e essa aproximação se consolidou nos últimos anos, e isso me fez aderir ao projeto da Bethesda, onde eu estou hoje. A minha relação com a igreja sempre foi uma relação, digamos assim, militante, né? Eu me tornei evangélico em 96, iniciei um curso teológico logo no primeiro ano como evangélico, terminei esse curso, um curso de nível médio na Igreja Presbiteriana Independente. De lá já fui para o seminário com o projeto de ser pastor da igreja. Estudei 2 anos no seminário em Fortaleza, infelizmente não pude terminar o curso. E nos últimos anos eu tomei a iniciativa, a decisão de retomar meu estudo teológico. Então eu terminei o curso livre de teologia em 2014 e agora eu estou concluindo a convalidação do diploma, ou seja, eu estou fazendo o curso que é reconhecido, que faz com que meu diploma seja reconhecido pelo MEC como bacharel em teologia. Eu comecei a minha militância política como líder de classe na época da escola, no Colégio das Neves. Depois eu comecei a militar em grupos de jovens, em outros espaços na escola, até que em 1994 eu fui candidato a presidente do Centro Cívico Escolar Madre Maria Auxiliadora Nóbrega de Almeida, lá do Colégio das Neves, e nós fomos eleitos. Uma disputa com 2 chapas, a nossa chapa foi eleita. E o tempo que eu fui presidente do Centro Cívico foi um tempo de muita aprendizagem pessoal e muita aprendizagem política, de diálogo, de aprender a trabalhar coletivamente. Ainda como presidente do Centro Cívico do Colégio das Neves, nós começamos um diálogo com outros grêmios e centros cívicos de escolas particulares da cidade de Natal, para tentarmos organizar algum movimento ou alguma entidade que pudesse nos representar, principalmente junto ao movimento estudantil organizado da cidade. E esse movimento ele se deu principalmente nos anos de 94 e 95, e aí a gente criou, ainda no final de 95, início de 96, a União dos Grêmios das Escolas Particulares. Disputou e participou da gestão da UMES, da União Metropolitana dos Estudantes Secundaristas. A minha entrada na campanha do desarmamento em 2005 resultou de um reencontro que eu tive com a militância política e social.
Ao me tornar evangélico em 96, parte da minha militância se esvaziou. Mas foi também a partir dos movimentos evangélicos que eu me reencontrei com a militância e me reencontrei na campanha do desarmamento. 2005 era o ano que nós teríamos o referendo das armas, que decidiria se o Brasil proibiria ou não a venda de armas de fogo ao cidadão comum. E um companheiro evangélico, militante de causas sociais, me procurou para que eu fosse participar de uma reunião. Então eu participei dessa reunião sobre a campanha do desarmamento, e nessa reunião havia uma figura que eu admirei naquele momento, que era o advogado Marcos Dionísio, e havia um outro advogado, Daniel Pessoa, que nós construímos uma amizade muito forte, um relacionamento muito próximo, de companheiros de verdade, e esse relacionamento me trouxe para o Partido Comunista do Brasil. Em 2010, eu passei a fazer parte do Movimento Nacional de Blogueiros Progressistas, que realizou seu primeiro encontro na cidade de São Paulo. A minha participação nos movimentos Fora Micarla e Revolta do Busão, em 2011 e 2012, se deu como ativista de redes sociais e blogueiro. Então eu estava lá participando de todos os atos praticamente, usando meus equipamentos para fazer a transmissão ao vivo dos atos, especialmente durante a ocupação da Câmara no ano de 2011, em junho de 2011, quando houve várias ameaças de desocupação violenta dos estudantes que ocuparam a Câmara por 11 dias. Então a minha militância se deu muito nesse papel de repercutir e de transmitir as ações de rua e os movimentos de ocupação, tanto durante o Fora Micarla em 2011, como também na Revolta do Busão, que foi mais ou menos em setembro de 2012. A minha filiação ao PT se deu pouco tempo depois de me desfiliar do PCdoB. Eu recebi vários convites para a filiação, mas o meu afeto, a minha ligação afetiva com o Partido dos Trabalhadores é antigo. Meu pai foi o primeiro candidato a governador do PT no Rio Grande do Norte. Minha filiação se deu então em 2013. Desde o ano passado, eu tenho militado também junto à Frente Brasil Popular, que é essa organização, esse movimento que reúne 66 organizações e movimentos sociais brasileiros na luta em defesa da democracia. A ideia de constituir uma pré-candidatura a vereador na cidade do Natal começou em 2015, quando alguns companheiros e algumas companheiras do partido vieram conversar comigo ainda no ano de 2015 sobre essa possibilidade, levando em consideração o fato de que eu milito e dialogo com campos importantes da luta política, não apenas na cidade como no país. A luta pela democratização da mídia, a questão do diálogo e liberdade interreligiosa, a militância nos direitos humanos. Meu pai, Rubens Lemos, representa um ícone, representa um símbolo de uma geração que lutou contra a ditadura militar, que lutou pela democracia. E essa presença do meu pai, ela sempre foi muito importante na minha vida. Essa figura do meu pai como militante político, como jornalista. Portanto, pensar se eu tenho um legado ou se eu levo o legado do meu pai é fundamental para mim. Eu acho que, como militante do Partido dos Trabalhadores, o partido que ele ajudou a fundar, que ele foi seu primeiro candidato a governador aqui no estado do Rio Grande do Norte, e eu me orgulho muito de ser filho de Rubens Lemos. Nos emociona, por exemplo, a referência que a senadora Fátima Bezerra fez ao nome dele, quando no dia da votação da admissibilidade do impeachment lá no Senado, ela fez referência a lutadores potiguares pela democracia. E um dos 4 nomes que ela referiu foi o nome de Rubens Lemos, o nome do meu pai. E isso para mim é um motivo de muita honra, de muito orgulho, mas também de muita responsabilidade, e que eu luto todos os dias para honrar.